pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora de matemática da escola E São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio, dando continuidade ao caderno do aluno, tema 4, que é estudando as probabilidades. Eu vou trabalhar com vocês a atividade 11, 14, 16 e 20, onde nós vamos fazer juntos, e para que depois eu direcione vocês para treinar em outros exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Na atividade 11, ele fala, considere a seguinte situação. 2 pessoas serão sorteadas de um grupo formado por 8 pessoas, em que 3 são homens e 5 mulheres. Para esta situação, calcule a probabilidade de ocorrência de... Na hora que eu sortear, sair 2 homens. Só que o meu grupo tem quantas pessoas? 8 pessoas. Não esqueçam, hein? Eu não vou fazer 3 vezes 5. É a quantidade de pessoas que é o meu espaço amostral, que são todos os casos possíveis. Nesse caso, 8 pessoas. Ele quer, o meu evento, o que ele está pedindo é que seja homem. Quantos homens nós temos? 3. Então, de sair 2 homens, então vão ser sorteados 2 vezes. Então, na primeira vez que eu for retirar o primeiro homem, ele vai ser retirado de 3 em 8 pessoas. Uma vai sair. Depois vão me sobrar só 2 homens. 2 de 7 pessoas. Meu espaço amostral vai diminuir. Então, eu vou ter no total 3 vezes 2, que é 6, e 8 vezes 7, que é 56. Lembrando que eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Dividindo 6 por 56, eu vou ter aproximadamente 10,7%, tá? De probabilidade de que saiam 2 homens nesse grupo de 8 pessoas, onde contém 3 homens, beleza? Agora, na letra B, ele quer que sejam sorteadas 2 mulheres. Então, eu tenho quantas mulheres? O meu evento, certo? São as mulheres. Então, eu tenho 5 mulheres num grupo de 8. Então, eu vou ter 5 sobre 8, aí eu retirei uma, vão sobrar 4 em 7, e vou multiplicar 5 vezes 4, que vai dar 20, e 8 vezes 7, que vai dar 56. Vou dividir 20 por 56, nesse caso, nós vamos ter 35,7%, beleza? Então, pessoal, não esqueçam, 2 mulheres, então meu evento são só as mulheres. Portanto, 5 sobre 8, 4 sobre 7. Se ele falasse por um acaso de retirar 3 mulheres, então ia aqui aparecer ainda um 3 sobre 6. Tá? Eu ia diminuindo as mulheres e o meu espaço amostral também. Ó, uma pessoa de cada sexo. Então, uma pessoa de cada sexo. Então, aqui a gente tem a probabilidade de ser menino, né? Então, pode ser homem e mulher. Primeiro homem, depois mulher. Então, eu vou ter 3 homens para 8, que é meu espaço amostral, que é todo mundo, vezes 5, porque são 5 mulheres, para 7, porque eu já tirei uma pessoa, tá bom? Então, lembre, nesse caso, o meu espaço amostral ele vai diminuindo, porque não é reposição, tá? Então, o meu espaço amostral diminui. E o número que aparece aqui em cima, esse 5, é referente à quantidade de mulheres, e esse 3 é referente à quantidade de homens, porque aqui nós estamos pensando em primeiro tirar um homem, depois uma mulher. Então, eu vou ter 3 vezes 5, 15, 8 vezes 7, 56. Então, eu vou ter aproximadamente 26,8% disso acontecer. Mas você concorda que eu também primeiro pode sair uma mulher e depois um homem?
Então, isso pode inverter também, né? Então, primeiro sai uma mulher, depois um homem. Então, 5 para 8 e 3 para 7. Vou multiplicar o de cima pelo de cima, 3 vezes 5, 15. 8 vezes 7, 56. E 26,8. Eu poderia também pensar aqui em multiplicar por 2 pela troca, né, deles, tá? Também não daria errado. E aí, como ele quer uma pessoa de cada sexo, eu vou ter 2 vezes 26,8, que é 53,6%. Porque aí, no caso, né, eu tenho que lembrar que eu vou ter que juntar, né? Porque tem essa troca, ou multiplicar por 2, tá bom? Aí, então, ao todo, eu vou ter 53,6%. Beleza? Uma pessoa de cada sexo. Na atividade 14, ele fala: considere um cofre com 3 rodas de fechadura, sendo cada uma delas com 12 letras de A até L. Então, essa roda de fechadura, existem 12 letras e são 3 rodas. Quantas combinações serão possíveis para escolher uma letra para cada roda? Então, olha, são 3 rodas e eu tenho 12 letras, 12 opções, certo? Então, 12 são as minhas opções. Então, nesse caso, eu vou ter 12 elevado a 3, que vai ser 1.728 no total, combinações. Tá? Lembrando que 12 são as quantidades de letras, porque são todas as letras possíveis. E 3 são as rodas, são 3 rodas, tá? Então, esse 3 representa essas 3 rodas. E esse 12 são todas as minhas possibilidades de letras. Então, eu vou ter 1.728 possibilidades. Esse, né, é o nosso espaço amostral. O dono desse cofre esqueceu o segredo. Porém, lembra que as letras da primeira e segunda roda são vogais diferentes e na última é uma consoante. Quantos são os códigos que satisfazem essas condições? Então, vamos lá. Olha, uma coisa importante que ele trouxe de informação. Que o cara esqueceu o segredo, que na primeira roda e na segunda são vogais, e essas vogais elas não são iguais, são diferentes. E que a última é uma consoante. Lembrando que a gente está falando de um alfabeto que vai de A até L, certo? Então, vamos lá. De A até L, o que a gente tem? 3 vogais. De A até L. E 9 consoantes, beleza? Porque são 12 letras, eu tenho 9 consoantes e 3 vogais. Considere que nas 2 primeiras temos 2 vogais diferentes. E na terceira, uma consoante. O total de combinações será... Então, se eu tenho 3 rodas, na minha primeira roda, eu sei que vai ser uma vogal. De quantas opções de vogais eu tenho? 3 opções de vogais. Beleza, por isso 3, tá bom? Porque aqui pode ser tanto a A, quanto a E, quanto a I. 3 vogais, qualquer uma das 3. Uma vogal vai ficar aqui, tá? De repente, aqui ficou a vogal A. Quantas vogais vai sobrar para o próximo cofre, que também... a próxima roda, né? Que também é uma vogal e que tem que ser diferente da que eu usei. Então, se eu usei a A não vai poder mais. Então, vai me sobrar apenas 2. Por isso, número 2, 2 opções de vogais. E na última, é uma consoante. Quantas consoantes nós temos? 9. Então, nós vamos ter 54 códigos diferentes para tentar encontrar qual é o certo. Então, tentativas, 54 tentativas de códigos diferentes nós vamos ter, certo?
Qual a probabilidade, então agora ele quer a probabilidade, de o dono do cofre acertar na primeira tentativa? Na primeira tentativa ele acertou. Qual é essa probabilidade? Então vamos lá. A probabilidade de acertar na primeira tentativa é 1 de 54, porque são 54 possibilidades. Então, se acertar na primeira, é 1 sobre 54. Então, portanto, 1,85%, né? 1% dele acertar na primeira tentativa ele vai ter. Na atividade 16, Joaquim guarda suas economias em uma caixa. Ao verificar o que já tinha guardado, constatou que tinha na caixa 3 notas de R$100, 5 notas de 50, 6 notas de 10 e 8 notas de 5. Se ele retirar da caixa 2 notas simultaneamente e ao acaso, qual é a probabilidade de que uma seja uma de 100 e outra de 50, em qualquer ordem? Então, olha lá. Lá dentro da caixa tem 3 notas de 100, 5 de 50, 6 de 10 e 8 de 5, certo? E ele quer que saia notas. Qual é a probabilidade de sair notas de 100 e 50? Então, eu tenho 5 notas de 50 e 3 notas de 100. Vamos lá. Então, no total, nós temos 22 notas no caixa. Ao retirar a primeira nota, haverá 22 notas no caixa, e ao retirar a segunda, haverá 21 notas no caixa, que eu tirei, né? Vai diminuindo, lembra disso, que a gente tira e isso vai diminuindo. Eu tenho 3 notas de 100 e 5 notas de 50. Então, aqui, o que a gente vai ter? Então, pode sair primeiro nota de 100, lembra, né? Que pode sair primeiro a nota de 100. Então, eu tenho 3 notas de 100 num total de 22. E depois sai uma nota de 50. Então, eu tenho 5 notas de 50 de 21. Mas também eu posso tirar primeiro uma nota de 50. Então, por isso, 5 para 22. E depois vinha a nota de 100. 3 para 21. Tá? Então, eu não posso esquecer que eu tenho que lembrar nessas combinações, porque ele não diz a ordem. Então, pode ser primeiro a de 100 e depois a de 50 e vice-versa, tá? Então, eu preciso pensar nessas duas combinações. E aí, a gente vai ter 3 vezes 5, que é 15, 22 vezes 21, que é 462. Isso acontece nas duas multiplicações, né? E a gente vai juntar. Lembrando que quando a gente tem frações com denominador igual, nesse caso aqui o denominador é 462, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Então, 15 mais 15 vai dar 30. 30 dividido por 462 dá 0,0649, portanto, 6,49% aproximadamente, tá? Então, agora a gente vai ver a atividade 20, que diz: no jogo de loteria oficial Mega Sena, um apostador escolhe no mínimo 6 dezenas entre 60. São sorteadas 6 dezenas e o ganhador do prêmio maior deve ter escolhido todas as dezenas sorteadas. Qual é a probabilidade do apostador que escolheu 8 dezenas acertar 4 das 6 dezenas sorteadas? Beleza? Então, no mínimo, eu tenho que escolher 6 números, tá? E, nesse caso, ele resolveu escolher 8 dezenas. E ele quer acertar 4 das 6 dezenas sorteadas. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Ele pode acertar 4 e errar 2, certo? Quando a gente fala quantas ele apostou, ele jogou 8, ele escolheu 8, certo? Dessas 8, ele tem que acertar pelo menos 4. No enunciado, ele trouxe isso de informação.
Então, 8 para 60, certo? 60 porque são todos os números que eu tenho lá. Eu já escolhi um número, então vai diminuir o número e vai diminuir o meu espaço amostral também. Então, 7 para 59, 6 para 58, 5 para 57. Agora, esses aqui são os acertos, certo? Agora, a gente tem que pensar nas opções de errar. Se ele jogou 8, certo? E eu vou tirar 8 desses números, quantos números vão me sobrar? 52 números ainda para eu errar, certo? Eu escolhi 8 de 60, então me sobraram 52 números para eu errar. Então, quando falo em erro, esse erro começa em 52, que são as quantidades de números que eu tenho para errar. 52 para 56 e 51 para 55. Então, lembrando, aqui embaixo é o meu espaço amostral, que é 60. Ele vai sempre diminuindo 1, porque, né, um número já vai embora. E aqui em cima, ele vai, quando eu penso em acerto, é o total que eu tenho para acertar. 8 possibilidades, porque foram 8 números que eu escolhi. Eles também vão diminuindo. Então, 8, 7, 6, 5. Agora, eu tenho que pensar no erro. Dos 60 números que eu tenho, como eu escolhi 8, né, me sobraram 52 números que eu posso errar. 52, depois 51. Beleza? E aí, multiplicando todo mundo, eu vou ter 0,012%. Então, aqui no caso, a vírgulazinha anda uma casinha, né? 1,2% de acerto, tá? É isso que eu tenho, 1,2% de acerto aqui. Aí, ele traz aqui de informação para mim. O fator que considera todas as ordenações possíveis entre esses 6 elementos, por quê, gente? Você concorda que não necessariamente, da mesma forma que quando a gente fala lá do exercício anterior, que a gente tem as combinações trocadas, aqui também, né? Eu também tenho aqui a troca desses acertos e desses erros. Ele pode acertar aqui as 4 primeiras, como ele pode acertar as 4 últimas, pode ter um acerto e um erro, um acerto e um erro, um acerto, né? Esse erro pode mudar de posição, então a gente precisa lembrar dessas combinações possíveis que a gente pode ter. Então, são 6, né? 6 opções, porque são só 6 dezenas que são sorteadas. Dessas 6 dezenas sorteadas, eu tenho 4 e 2. Então, olha, aqui entra o que a gente aprendeu lá para trás, tá bom? Então, junto com a probabilidade, entra o arranjo, a combinação, as permutações. Então, eu preciso ter muito cuidado com esses exercícios, tá? Porque eu tenho outras combinações, né? De repente, não é só acerto, né? Erro e erro. Eu posso ter a troca disso aqui. Então, eu preciso pensar que eu tenho 6 fatorial. Por que 6 fatorial? Porque são 6 dezenas que eles sorteiam lá. Eu escolhi 8, mas eles só sorteiam 6. Dessas 6, eu coloquei 4 acertos e 2 erros. Então, 4 acertos, 2 erros. E aí, o que a gente vai ter? Pensando, né? A gente vai ter isso aqui, porque isso aqui é a nossa base, né? E o que vai acontecer? Esse fator aqui que eu achei, vezes a resposta desse fatorial aqui. Então, aqui eu vou ter 6 fatorial sobre 4 fatorial e 2 fatorial. Lembrando que eu vou fazer o fatorial do 6 até chegar no número maior que está embaixo, que é 4. Vou cortar e vou fazer a multiplicação. Então, aqui, 6 vezes 5, que vai dar
30 dividido por 2, que vai dar 15. Então, 15 vezes 0,012% vai dar 0,18. Que eu multiplicando isso por 100 vai me dar 18% de chances, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá? Beijos para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de mandar mensagem, pode ser pelo YouTube mesmo ou pelo Whats, né, pelo Teams. Lembrem que eu tô sempre aqui para ajudar vocês, então, por favor, se tiver qualquer dúvida, me encaminhem essa dúvida. Beijo, muitas saudades. Amo vocês.